Oiê, tudo bom? Uma coisa que a gente observa muito, né, e com muita frequência, é o fato de que janeiro é o mês dos planos, das metas, de se traçar objetivos para o próximo ano. Então, chega lá final do ano, como a gente passou recentemente, final de 2022, então é o momento que a gente olha para trás, avalia como que foi o ano passado e tenta pensar em maneiras para otimizar o próximo ano, fazendo ajustes, fazendo pequenas mudanças e tal. Isso é extremamente incrível, né? Válido, desejável até. Mas você sabia que mais de 50% das pessoas desistem das metas que se propuseram lá no final do ano, já nas 2 primeiras semanas de janeiro? Mas por que que isso acontece? Então, assim, tem aí um momento, né, um momento de pico que a pessoa define, decide, coloca os planos no papel e fala, agora vai. Mas por que será que já logo de cara, né, e olha, tem pessoas que nem esperam chegar a dezembro, janeiro, antes disso já desistiram e já começaram a voltar para o mesmo modelo. Então, por que que isso acontece? Acontece porque a pessoa tem esse gás, tem esse desejo, tem essa vontade, mas ela continua funcionando no mesmo padrão de pensamentos e comportamentos automáticos. E é aí onde mora o problema, né? Aí hoje eu quero falar justamente sobre isso, aproveitando também que estamos em janeiro, estamos aqui para falar também sobre Janeiro Branco. Eu não sei se vocês sabem, Janeiro Branco é uma iniciativa que foi criada lá em 2014 para a gente ter um momento aí de parar e pensar e validar e trazer questões relacionadas à saúde mental. Eu fico extremamente grata com essa oportunidade de falar sobre isso, porque como uma profissional da saúde mental, eu sei da importância de cada vez mais a gente trazer esse assunto à tona para que mais pessoas tenham consciência da importância de cuidar de si, da própria saúde mental. Porque, de um modo geral, né, nós não temos na nossa educação formal também, ou ao longo, né, dos anos, nós não temos nenhuma disciplina, ou não tínhamos, pelo menos hoje eu já vejo uma iniciativa aqui ou ali, de educação emocional. Então, e aí crescemos pessoas que têm um olhar muito voltado para fora, mas muito pouco voltado para dentro, ou seja, para o autoconhecimento, para conhecer como que é essa pessoa aqui, como que ela funciona, quais são as emoções que a dominam, como fazer uma modulação dessas emoções, como que eu consigo usar determinada emoção que é muito latente em mim de uma maneira mais efetiva em determinada situação ou não. E tudo isso precisa desse olhar, né? Desse olhar mais... É o primeiro ponto que eu vou falar, eu acho que tem que passar por um olhar mais amoroso para si mesmo, né? Então, o tempo todo somos estimulados a olhar para fora e aí existe essa grande dificuldade de olhar para dentro, né? De falar, tá, deixa eu parar um tempo aqui, ou tirar um tempo do meu dia, da minha semana, da minha vida, né? Isso é extremamente importante para falar sobre autoconhecimento e para conhecer essa pessoa que mora aí dentro de você. E esse é um processo extremamente incrível, extremamente transformador. Então, quem se permite passar por esse processo de autoconhecimento vai ter um autodesenvolvimento muito mais efetivo, porque vai tomar melhores decisões, vai planejar melhor. Por que planeja melhor? Porque vai desenhar um planejamento já levando em consideração os pontos que ela precisa aprimorar, os pontos que ela precisa potencializar, desenvolver, ou até mesmo os pontos que ela diz, bom, isso daqui já está ótimo, já tenho pronto em mim, então eu posso lançar a mão disso mais vezes. Isso é extremamente interessante porque o autoconhecimento vai fazer com que a pessoa olhe para as diferentes áreas da vida dela de uma maneira muito mais assertiva, né? Que a gente chama. Ou seja, levando em conta a pessoa mais importante, que é ela mesma, né? Porque, como a gente sabe, quando a gente está bem consigo mesmo, a gente transmite isso para as outras pessoas também. E aí é lindo de ver. Então, o processo de autoconhecimento, sempre que você tiver oportunidade, e mais do que isso, eu sugiro que busquem essa oportunidade e entendam a importância de tirar um momento aí do seu dia, da sua semana, do seu mês, para se autoconhecer. Mas aí tem uma outra ponta que eu acho super importante também, e que é tema um pouco já dessa pauta que eu quis trazer hoje, que é assim, existem muitas pessoas que já estão dentro de um processo como esse, né, que se permitem, que vão e querem falar um pouco sobre si, da sua história, das suas questões,
Mas muitas pessoas têm dificuldade também de se manter nesse processo. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento não é um processo simples, é um se deparar constantemente com as suas fragilidades, é abrir todas essas caixinhas, né, que a gente acaba deixando coisinhas lá fechado e tem lugares internos que a gente não quer olhar, porque, bom, se eu abrir isso aqui pode doer ou pode trazer mágoas lá do passado, ou não vou saber lidar com isso. Então, de certa forma, a pessoa ela vai criando mecanismos de defesa para ir se defendendo mesmo dessas emoções que muitas vezes ela não dá conta de lidar. Então, evita até entrar em contato. Então, num processo psicoterapêutico, por exemplo, a gente observa pessoas que vêm com a frequência necessária, estão ali muito inteiras dentro do processo, mas têm dificuldade de colocar em prática as mudanças necessárias. E é aí onde mora, né? Por isso que o processo de autoconhecimento não é um processo simples, não é simplesmente dizer, legal, a partir de amanhã eu vou mudar o meu comportamento em determinada área. Seria muito bom se fosse simples assim, né? Mas exige, na verdade, que, obviamente, essa consciência, essa intenção já é algo extremamente importante, mas vai passar por todos os filtros, por todas as crenças limitantes, pelos padrões repetitivos que a gente mantém e nem sempre funcionais, né? E é aí justamente onde a gente precisa trabalhar. Então é um trabalho árduo, viu? O processo de autoconhecimento, ele é doloroso, não é algo simples, não. Precisa estar muito disposto a dizer, não, eu vou para cima, porque eu sei que depois que eu cruzar essa fronteira, eu vou sair de lá, eu vou sair, passar por esse processo e sairei de lá um ser humano muito melhor, com um olhar muito mais apurado para si mesmo, para a vida, para as suas relações e para as suas questões. O processo ele é incrível, mas é um processo repleto de desafios. Mas assim, não tenha medo de vivenciar esse processo, não tenha medo de acessar essas caixinhas e olhar e dizer, eu sei, olha, eu até me permito dizer que eu sei que tem muita coisa lá que já não é mais útil, né? E talvez existam coisas internas que você nem saiba mais, ou nem imagine que ainda estejam lá, mas sim estão fazendo com que você atue, que você se comporte dessa ou daquela maneira. Então, o processo de autoconhecimento, ele passa muito pela consciência do que a gente pensa, que é uma coisa que a gente não faz, de modo geral, não se pensa sobre o que se pensa. Quando se faz isso, não se pensa, olha só, é uma outra etapa, né? Não se pensa, na verdade, de uma forma reflexiva, porque o que muitas pessoas têm e apresentam e lidam, na verdade, é com uma atividade mental. Então a gente ouve muito assim, nossa, a minha cabeça não para, eu estou pensando o tempo todo. Então isso a gente considera uma atividade mental intensa, né? Mas não que seja de verdade um pensamento reflexivo, que é a gente se deter, parar para pensar sobre determinada situação, avaliando todos os pontos, mas com a intenção de sair dali transformado ou com algum plano de ação para algum resultado. Então, olha só que interessante, por isso que planejar não é algo simples, né? Então, assim, se a gente for pegar a técnica, a gente consegue trazer ali, sei lá, 8, 10 passos, dizer, olha, segue isso daqui e você vai ter um planejamento estratégico. Mas um planejamento que seja efetivo, ele precisa levar em conta todas essas questões que também precisam entrar ali, porque por mais que você tenha um planejamento, e seja para sua vida pessoal, profissional, afetiva, conjugal e por aí vai, ter um planejamento é extremamente importante e necessário pelo simples fato de que você vai atingir os seus objetivos em menos tempo e com menor gasto de energia. E então, por si só, já é genial, né? E aí, se você vai para esse desafio, né? Para essa jornada, munido de si próprio, entendendo seus limites, entendendo onde você quer chegar, tal, o caminho é muito mais lindo e, principalmente, ressoa depois nas outras pessoas. Então, o resultado, que em um primeiro momento pode parecer que seja individual, não é, porque uma pessoa resolvida com ela mesma, entende os lugares das suas emoções, sentimentos, pensamentos e ações, vai, na verdade, contaminar de um modo bastante positivo todas as outras pessoas. Então, vamos pensar sobre isso. É super incrível, então, essa possibilidade, né, de se pensar sobre o janeiro branco, justamente para que o janeiro não passe em branco.
né? Não só o janeiro, mas que seja um momento de dizer assim, como que é a vida, quais são as ações que a gente pode trazer para que a vida também não passe em branco, que ela passe, na verdade, com muito mais sabor e com muito mais cor. Tá aí, a chave tá nesse grande desafio, no processo de autoconhecimento. E principalmente na autorresponsabilidade, porque como que a gente faz? A gente entende, a gente pode entender o processo, como eu estava dizendo, que é um processo difícil, que exige mudança, que exige uma postura ativa, né, de quem está inserido nesse processo, porque primeiro ela precisa identificar quais são os pontos que ela precisa melhorar, e uma vez que isso já está no seu nível consciente, ela tem que tomar ações efetivas. E, ou seja, precisa haver um processo de mudança e isso leva, né, exige também muita disponibilidade e disposição. Então não é um trabalho que se faz da noite para o dia, a pessoa ela precisa estar muito envolvida, muito implicada e desejando muito a sua própria mudança. Então temos que trazer sempre a questão da autorresponsabilidade. Então vamos ficar com isso em mente e aí falar e levar essa mensagem do Janeiro Branco para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Se nós cuidarmos um dos outros, vai ser incrível. Mas o cuidado com o outro passa principalmente pelo autocuidado, esse auto-amor. É isso que faz ressoar. E aí vai ficar tudo incrível, tá bom? Eu vou então parando por aqui, a gente se vê em breve. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.